Pois olá a todos, há que aproveitar que tenho um tempinho livre, sim, ainda estou a comer o meu iogurte, mas pronto. Há que aproveitar que eu tenho um tempinho livre para gravar alguma coisa. Estive aqui a pensar o que é que poderia gravar, já que não me apetece muito, e peço desculpa a quem esteja à espera, não me apetece gravar muito vídeos de opinião. Também porque não fiz assim muitas leituras em fevereiro, como já estava a pensar que não iria fazer, e então pensei em trazer para aqui mais um vídeo daqueles que eu gosto muito de partilhar convosco e tem a ver com as melhores leituras, o top de melhores leituras que nós vamos fazendo cá em casa, o top dos nossos autores favoritos, etc. E para este vídeo decidi fazer aquilo que já tinha pensado, porque de vez em quando vou anotando algumas ideias, e já tinha pensado então partilhar convosco o top das nossas melhores séries, sagas, trilogias, duologias, aquilo que vocês entenderem, pronto, aquilo que são basicamente conjuntos de obras que estão ligadas umas às outras e que às vezes podemos ler individualmente, outras vezes não, mas que há sempre qualquer coisa em comum entre elas, nem que seja a história, as personagens, o que for. E então trago-vos o top 5 das minhas melhores, ou das minhas, não é melhores, das minhas séries, sagas, trilogias, duologias favoritas, e trago também o top 5 do meu marido. Há duas séries, duas trilogias, tetralogias que são comuns ao nosso top, e é por aí que eu vou começar. Depois dir-vos-ei quais são também aquelas que são favoritas para mim e aquelas que são favoritas para o meu marido. Mas antes de vos mostrar as nossas escolhas, basicamente, peço-vos por favor que deixem ficar aí embaixo duas coisas. Em primeiro lugar, se gostam deste tipo de segmento, eu acho que sim, mas confirmem-me. E também, porque não, digam aí em baixo quais são as vossas escolhas, quais são as vossas trilogias, tetralogias, séries, sagas favoritas. Deixem ficar aí em baixo, por favor, porque eu vou gostar muito, muito de saber, o marido também, e quiçá poderão perfeitamente as vossas escolhas serem recomendações para nós e para futuras leituras nossas. Não vos trago, como é que eu ia dizer, escolhas que tenham a ver com leituras que nós fizemos nas nossas infâncias e juventudes e adolescências, não. São leituras um bocadinho mais adultas. Também não me importarei nada de num vídeo qualquer fazer isso mesmo, ou seja, mostrar-vos, e aí até vos posso mostrar o que é que anda aqui nas estantes, e que são aquelas pérolazinhas que nós continuamos a ter e que vêm já da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa juventude, e que têm um lugar muito especial no nosso coração. Isso acho que isso vai ficar para um novo vídeo, para um vídeo qualquer, mas também me digam, por favor, se vocês acham interessante que eu vos mostre coisas que dificilmente vocês vão encontrar como é que eu ia dizer, nas prateleiras das livrarias hoje em dia, não é? Tendo em conta a minha idade, tendo em conta a idade do meu marido, claro que também vos posso mostrar aquelas que são as coleções favoritas do meu filho, e essas já são bem mais atuais. Isso ficará para outro vídeo. Neste são leituras adultas, ou seja, sagas, séries, tetralogias, trilogias, duologias adultas, que eu quero então muito, muito partilhar convosco e que são as nossas escolhas como sendo as nossas favoritas, ok? Colheradas de iogurte. Pronto, vou começar então, como eu disse, por aquelas que são as que nós temos em comum, e que são duas, e que eu acho que para quem nos conhece bem, não são assim, ou melhor, para quem nos segue já muito assiduamente, poderão não ser grandes novidades. A primeira escolha nossa, que é comum aos dois, é uma tetralogia de uma das nossas autoras favoritas contemporâneas. E falo-vos, obviamente, da tetralogia de Nápoles, da tetralogia da Amiga Genial, do que vocês quiserem chamar de Elena Ferrante. Deixo-vos ficar aqui a imagem, porque eu não tenho, a não ser eu não tenho os livros aqui à minha beira, porque senão era uma coisa tremenda. Então deixo-vos ficar aqui a imagem dessa mesma tetralogia. É uma tetralogia que nós lemos já há alguns aninhos
e que foi uma descoberta fabulosa, tanto para mim como para o meu marido. A escrita da Helena Ferrante, o estilo, as personagens, aquelas duas amigas inseparáveis, tão diferentes uma da outra, toda a contextualização social de Nápoles, aquilo que se percebe daquilo que é a Nápoles, que a autora ou o autor, que ainda não se sabe muito bem se é um homem ou uma mulher, mas que eu acho que conhece melhor do que ninguém, nos transmite nesta tetralogia, é verdadeiramente fabulosa e é por isso que está aqui neste top. Eu falo por mim, dos 4 volumes, aquele que é o meu favorito é o volume 2. Adorei o volume 2, a história do novo nome, acho que é assim. Adorei. Os outros, posso dizer-vos que a seguir a esse vem, para mim, o primeiro volume, A Amiga Genial. O terceiro e o quarto já não foram aquela leitura esplendorosa que eu encontrei nos 2 primeiros, mas mesmo assim a tetralogia em si é excepcional e eu aconselho, tanto eu como o meu marido, como é óbvio, porque ele também a escolheu, aconselho vivamente. Se vocês ainda não conhecem a Helena Ferrante, eu não sou a única de maneira nenhuma a partilhar este amor que tenho por esta autora italiana, por este pseudónimo de uma autora, acho eu, italiana, por isso vale mesmo muitíssimo a pena. A seguinte escolha, que é comum aos dois, é de uma já estou a gaguejar, é o costume, não é de uma trilogia, não é de uma tetralogia, é sim de uma trilogia mais antiga, de um par de irmãs irlandesas, falo-vos de Barbara e Stephanie Keating, e da trilogia das amigas, irmãs de sangue. São 3 verdadeiros calhamaços, é verdade, mas são obras tão boas, tão maravilhosas, que nos levam à África, que nos levam a conhecer o maravilhoso da África e o menos bom de África, com toda a turbulência que aconteceu em África com os países que estavam sob domínio português, inglês, holandês, etc, toda a turbulência que adveio da independência desses mesmos países e toda a corrupção e toda a desigualdade que por aí ainda infelizmente abunda. E depois temos uma história de três amigas de sangue, 3 irmãs de sangue. Vamos conhecendo o seu percurso desde que elas são muito novas, desde que elas se conhecem, desde que elas, como é que eu ia dizer, formam esta união quase de sangue, e vamos conhecendo e acompanhando as vidas delas, e é uma trilogia fabulosa, que eu já tentei reler. Reli o primeiro e o segundo volumes, deixei ficar o terceiro porque entretanto as outras leituras foram-se metendo pelo meio, mas é verdadeiramente uma trilogia que nós recomendamos vivamente, senão não estaria neste top, como é óbvio, e que está aqui nesta imagem que eu estou a deixar, e que é então a nossa segunda escolha, a segunda escolha em comum, ok? Agora, as outras escolhas, as restantes escolhas de que eu vos vou falar, são escolhas individuais. Vou-vos mostrar as minhas 3 escolhas para completar o meu top 5 e as 3 escolhas para completar o top 5 do meu marido. Começando pelas minhas, para além destas 2, eu tenho obviamente que trazer a Almudena Grandes. Acho que estarão à espera que isto aconteça e não poderia ser de outra forma. Almudena Grandes, infelizmente, já não está entre nós, não conseguiu concluir esta saga, mas conseguiu deixar dos 6 que ela tinha projetado 5 completos, e falo-vos da saga Episódios de uma Guerra Interminável, e eu tenho os 5. Dos 5, apenas 2 estão traduzidos para português, que é o volume 4 e o volume 5. O volume 4, que são os doentes do Dr. Garcia e a mãe de Frankenstein, eu tenho-os em espanhol, e tenho, como disse, os 3 volumes iniciais, dos quais estou a fazer uma releitura. O ano passado, em maio, reli Inês e la Alegria, que é o que abre a coletânea, a saga destes episódios intermináveis, e a releitura trouxe-me ainda mais
Mais delírio, se vocês quiserem, do que a leitura inicial. Este maio vou ler o volume 2, que é El Lector de Julio Verne, ou em português seria O Leitor de Júlio Verne, e para o ano planeio reler Las Três Bodas de Manolita, as três bodas, os três casamentos de Manolita, que dos 5, pela leitura inicial, foi o meu favorito. Esta saga é, para mim, tem tudo aquilo que eu amo e continuo a venerar em Almudena Grandes. Tem a contextualização histórica e tem personagens e tem histórias daquelas que nos arrebatam e que não deixam de estar presentes na nossa vida, por muito que nós já tenhamos lido há muito tempo. É Almudena Grandes naquilo que eu mais amo dela e que eu obviamente teria que trazer para este meu top 5. A minha quarta escolha é também de um autor espanhol, de um autor espanhol que também infelizmente já não está entre nós, e falo-vos de Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón é um autor que vocês de certeza absoluta já ouviram falar dele, e ouviram falar dele sobretudo por causa de uma tetralogia, a tetralogia do Cemitério dos Livros Esquecidos, e eu li a tetralogia toda, já reli o primeiro volume, que é aquele que é o meu favorito, que é A Sombra do Vento. Quem já leu A Sombra do Vento sabe perfeitamente o porquê dessa obra ser uma das favoritas de muitos e muitos leitores. O segundo volume, que é A Sombra do Anjo, é dos 4 aquele que eu menos gostei, porque tem muita coisa fantasmagórica, e que para mim mexe tudo com o meu lado mais incrédulo, não é? Depois os restantes volumes eu adorei lê-los. O terceiro é o Fermín, porque esta tetralogia, para além de tudo aquilo de maravilhoso que ela tem, associado aos livros, associado a histórias lindíssimas das personagens que os habitam, tem uma das minhas personagens favoritas de todo sempre, que é o Fermín. Fermín é Fermín Romero. Para quem já conheceu Fermín Romero sabe que é impossível nós não nos apaixonarmos por ele, não nos rendermos a tudo que ele é, e o volume 3 desta tetralogia do Cemitério dos Livros Esquecidos é sobre o Fermín, por isso é que eu amo o volume 3, e o volume 4, houve gente que não gostou muito dele, é mais ácido, mas tem uma protagonista que, por muito ácida e por muito fria que pareça e por muito dura que pareça, eu gostei imenso de a conhecer, e acho que o volume 4, que é o maior deles todos, remata mesmo muito bem esta tetralogia, e então a minha quarta escolha é aquela quarta escolha que eu teria que, obviamente, por muito que eu não tenha gostado do volume 2, eu teria que trazer para aqui. A minha quinta escolha é uma duologia, são 2 novelas gráficas que me foram recomendadíssimas pela Olga, e ainda bem, Olga, que tu o fizeste, porque A Arte de Voar e a Asa Quebrada, que eu vos deixo ficar aqui as capas, olhem, trouxe-me a vida do autor. Trouxe-me a vida do autor pela perspectiva do pai, em primeiro lugar, na Arte de Voar, e depois pela perspectiva da mãe, na Asa Quebrada. Trouxe-me a história desses progenitores e trouxe 2 histórias que estão intimamente ligadas uma com a outra, mas bastante diferentes. Temos 2 perspectivas muito diferentes que também nos levam a perceber como era a época, como é que era aquele momento em Espanha, depois, com a Guerra Civil, com a Segunda Guerra Mundial, com toda aquela turbulência que foi o século XX espanhol, e eu adorei essa contextualização e adorei conhecer os 2 pais do autor, maravilhosos, eu amei, e é por isso que esta é a minha quinta escolha. Eu vou fazer um bocadinho de batota e vou mostrar-vos uma menção honrosa, digamos assim. Se fosse um top 6, seria esta a minha sexta escolha, é um top 5 com uma menção honrosa. Com uma menção honrosa que já mora nas minhas estantes há muitos anos, em momentos em que ainda se pagavam os livros em escudos. Por isso vocês veem há quantos anos eu tenho esta saga, que está composta por 12 volumes,
e que eu comprei no Continente e mostro-vos já a prova disso mesmo. Ainda em escudos, muito baratucho mesmo. Na altura custaram-me, quase todos os volumes custaram-me à volta de 200 escudos, ou seja, isso seria 1 euro e pico hoje em dia. E na altura eu adorava e papava tudo que fosse de literatura romântica. E lembro-me perfeitamente que esta saga de 12 volumes me encantou verdadeiramente por tudo, porque é de literatura romântica, porque tem uma belíssima contextualização histórica e porque tem personagens fabulosas, desde logo a protagonista, que me encantou desde o momento em que a conheci, e eu adorei ler esta saga, e é uma saga da qual eu vos vou deixar aqui a capa e que vos vou mostrar o primeiro volume. As capas são lindíssimas, muito, muito bonitas, como vocês conseguem ver. O primeiro volume de Angélique Sim, que é a nossa protagonista, é este que está aqui, Marquesa dos Anjos, e eu vou mostrar-vos que verdadeiramente isto custou-me no Continente 219 escudos na altura. Os restantes também me custaram à volta disto. E eu tinha que trazer, deixem-me ficar aqui que senão não consigo mostrar a capa. Tinha que vos trazer esta saga. Hoje em dia dificilmente a compraria, é verdade. Mas ando assim com uma vontade um bocadinho grande de reler esta saga. Não sei se o farei entretanto, mas tinha que a trazer e tenho que perguntar se há alguém da minha geração que conheça esta saga, ou alguém mais novo que já tenha lido esta saga da Angélique. Se há alguém desse lado que eu conheço, que me diga, por favor, e que me diga se também já leu, se encantou como eu me encantei com esta saga quando a li pela primeira vez, sei lá quando, não é? Se eu comprei isto com os escudos, por isso já sabem que já estão a ver que foi há mais de 25 anos. E no mínimo, e olhem, pronto, é esta a minha menção honrosa que eu teria obrigatoriamente que vos mostrar. Pronto. Continuando e terminando com o que resta daquilo que são as escolhas do meu marido. Não acho que seja muito difícil entender que as restantes escolhas dele têm a ver com aquilo que mais o apaixona e que é o romance histórico. E assim sendo, as restantes escolhas dele, que eu tenho que cuscar um bocadinho aqui para ver se não me esqueço, são as seguintes. 2 delas são do Zezito, e vocês sabem que ele ama o Zezito, pronto. E então, a primeira é uma duologia, a segunda também é. A primeira tem a ver com o Carlos Gulbenkian, e que está composta pelos volumes O Homem de Constantinopla e O Milionário em Lisboa. E ele adorou conhecer Carlos Gulbenkian, adorou conhecer a sua vida, adorou toda a contextualização que está associada a este homem que indissociavelmente está associado, passando a redundância, está relacionado com o nosso país, não é? Ele adorou esta duologia e é por isso que a tenho aqui. A seguinte também é do Zezito e é a quarta escolha do meu marido e é basicamente uma trilogia, perdão, não é uma duologia, é uma trilogia que tem como títulos As Flores de Lótus, O Pavilhão Púrpura e O Reino do Meio. Não li. Sabem que eu e o Zezito não somos grandes amigos, não li nem a duologia do Carlos Gulbenkian nem esta, mas sei que são escolhas que rapidamente o meu marido faz quando quer aconselhar o Zezito a alguém. Esta duologia, esta trilogia são verdadeiramente escolhas que ele rapidamente lhe vem à cabeça para dar a alguém que queira ler o Zezito. Pronto, estas são então a terceira e a quarta escolha do meu marido para o top 5 dele e remato o top 5 dele com outro autor que ele adora, neste caso um autor estrangeiro, falo-vos de Ken Follett.
e trago-vos, poderia trazer, porque nós temos mais séries dele cá em casa, mas trago aquela que vai mais ao encontro dos gostos do meu marido e inclusive dos meus, que é a história mais contemporânea. E assim sendo, eu deixo-vos ficar aqui a trilogia do século, não é? Que está composta por 3 grandes calhamaços. E eu também já li estes 3 grandes calhamaços da trilogia O Século de Ken Follett. Também eu me junto ao meu marido para recomendá-la. É verdadeiramente um prazer acompanhar a história do século XX através destes 3 grandes calhamaços que se leem num ápice. Leem-se muito, muito facilmente. Não se acanhem e não se amedrontem com o tamanho dos três volumes, porque são obras que se leem facilmente. O estilo de Ken Follett é um estilo muito envolvente, muito fluido, muito simples e que nos cativa, para além de que vamos acompanhando várias famílias de vários cantos do mundo e que nos vão dando várias perspectivas da história do século XX e que se vão, obviamente, cruzando. E é verdadeiramente uma história que vale muitíssimo a pena conhecer, a história do século XX, não é? Com H maiúsculo, e a história desta trilogia que se chama O Século, ok? Pronto, acho que é isto que eu vos queria mostrar. Espero que tenham gostado deste top 5 de sagas, séries, duologias, trilogias e tetralogias que são aquelas que nós escolhemos como sendo as nossas favoritas. Espero que tenham gostado, espero que me digam também, para além daquilo que eu já vos pedi no início do vídeo, se alguma destas escolhas também faz parte das vossas, ou seja, dos vossos favoritos. E que contem se ficaram entusiasmados, se ficaram interessados em ler algum destes nossos conselhos, alguma destas nossas escolhas. Digam tudo aí embaixo nos comentários, porque já sabem que nós adoramos, não é? E o marido também acaba por depois ir sabendo, porque eu vou partilhando com ele, mas digam-me, por favor, escrevam aí, comentem, porque já sabem que é isso verdadeiramente que me dá mais prazer no meio disto tudo, ok? Um beijinho muito, muito, muito grande e vemo-nos num próximo vídeo. Um dia destes trago-vos mais como é que eu ia dizer? Uma partilha deste segmento de top que eu gosto tanto, tanto, tanto de fazer e de partilhar convosco, ok? Um grande beijinho e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!